a festa é merecida, né, Capita? Boa noite. Boa noite, Thay. Boa noite pra galera que tá em casa. Muito boa noite pro torcedor vascaíno, que viu um gol do Ryan, mas viu o Verratti, um cara que ficou no banco muito tempo, um cara que aceitou. E mais do que isso, a Copa do Brasil nos mostrando que favoritismo pode ir por água abaixo a qualquer momento, porque o mata-mata tem o tempero, tem o molho, e isso se torna capaz. Ontem a gente já viu o Corinthians vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão, e hoje a gente vê uma virada que no primeiro tempo parecia muito improvável, de um Vasco que por muitos momentos esteve perdido, mas que voltou para o segundo tempo por uma postura diferente, e teve num cara que é o grande artilheiro do ano do Vasco pelo alto, do jeito que ele gosta, do jeito que as jogadas têm que ser preparadas para ele, fazendo a virada. Eu não sei se a torcida do Vasco vai acabar feliz a semana, o ano, mas a noite de hoje, pelo menos, os caras vão comemorar muito, como há tempos não viviam, hein? É isso, deixa eu ir lá pro Maracanã, Aline Nastari acompanhando tudo muito de perto. Aline, as boas noites que o Mata-Mata nos oferece, né? Boa noite, aniversariante, parabéns. Parabéns, Aline. Obrigada, Thay. Boa noite pra você. E olha, falando em aniversário, falando em festa, a torcida do Vasco enlouquecida aqui. Os jogadores terminando de descer nesse momento. O Verratti tá ali parado para dar entrevista, para falar com a imprensa. E o Verratti que acabou sendo o nome que acabou marcando o gol nos últimos minutos do jogo. Inclusive, o Fluminense reclamou muito depois, pelo que a gente entendeu aqui, o Fluminense reclamou da velocidade com que o Vasco bateu a falta, mas o Verratti acabou conseguindo reverter o resultado. O Vasco, desde o início do segundo tempo, cantava: o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada. O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, em um tempo que foi superior, apesar do Vasco ter a maior posse de bola. Um segundo tempo completamente diferente da equipe da Colina, que entrou em campo pressionando, que entrou em campo buscando resultado, conseguiu o empate com o Ryan aos 4 minutos, e aqui a torcida cantando o famoso já: oi, boa noite, vai ter gol do Ryan hoje. E o Vasco continuou pressionando, até que agora no final sai o gol do Verratti. Um gol marcante e importante, porque quem lembra a eliminação do Vasco na reta final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro do ano passado, o Verratti se ajoelhou no campo e só chorava. Hoje ele estava no banco de reservas, vem estando na reserva com o Diniz. Ele atravessou o campo antes de acabar a primeira etapa para reclamar com a arbitragem, mostrando o líder que é, ainda sem estar dentro de campo, e Deus reservou para ele esse finalzinho, esse gol de cabeça, que é bem característica do Verratti, para colocar o Vasco na vantagem nessa final e a torcida explodir aqui, gritando inclusive aqui no final: seremos campeões. Então a gente viu um torcedor chegando não tão confiante assim, já que o Vasco vinha de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, um torcedor tricolor até acreditando num favoritismo pelo oposto. E aí o Vasco, mais uma vez, se torna o único time a vencer Zubeldia no Maracanã. Verdade, os 2 jogos como mandante, tanto no Brasileirão quanto agora. O Zubeldia continua sem ter perdido, sendo o Fluminense o mandante da partida. Mas apenas 2 jogos de derrota aqui dentro do Maracanã. E as 2 derrotas são para o Vasco da Gama. E aqui vai ser justamente o palco da final no próximo domingo. Então veremos o que vai acontecer no próximo domingo, agora dessa vez com o Fluminense mandante, viu, Tainá? A gente vai descer aqui para as zonas mistas, para a coletiva, para acompanhar de perto toda a repercussão dessa partida, a reclamação do Fluminense na reta final e a empolgação, é claro, da equipe do Vasco da Gama. Ô, Aline, obrigada pelas informações. E a gente acompanhou ali, a torcida do Vasco não foi embora, né? Ficou a galera do Fluminense. Essa sim já foi. A torcida do Vasco segue lá para fazer muita festa, obviamente, e uma festa merecida. Como disse a Aline, é porque é um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado, no geral, no Brasil inteiro, praticamente. O estádio dividido, né? Bem então, dividido. 50-50, então mesmo que o mando de campo exista, ele interfere muito pouco no fim das contas, né? Então, essa foi a grande justificativa que uma galera deu para os 2 jogos serem no Maracanã, justamente aproveitar que no Rio de Janeiro ainda existe a festa dividida por lá. A gente sabe que em São Paulo não tem nem torcida visitante, em outros lugares do Brasil são 10%, mas o Vasco poderia ter jogado em São Januário, mas foi
jogar no Maracanã. Existe a possibilidade de ter o clássico ou não dentro de São Januário, mas foi jogar no Maracanã e de novo vence o Fluminense, como tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Há um mês atrás, a gente tratava o Vasco como favorito naquela sequência boa do Diniz, num jogo em que o Vasco sofreu no comecinho, mas depois conseguiu reverter justamente com o Ryan. E hoje, de novo, o Ryan é protagonista. O Ryan faz o gol dentro da área, do jeito que ele gosta, e o segundo gol ele arrastando a defesa inteira do Fluminense, sofrendo a falta, batendo a falta rápida. A Aline falou da reclamação, que não tem o que fazer, irmão, botou a bola no chão, bateu rápido, foi muito inteligente. E o Verratti na sua principal característica, e a gente viu ele chorando na entrevista depois do jogo, é muito emblemático, justamente pelo choro dele ano passado também na Copa do Brasil, agora tendo a possibilidade de colocar o Vasco, um gigante que por muitos anos ficou adormecido e que nos últimos anos tem conseguido chegar numa semifinal de Copa do Brasil e que tem a possibilidade de jogar uma final, quem sabe, na semana que vem, já que é o único time que venceu o Fluminense do Zubeldia dentro do Maracanã. São 2 jogos, são 2 vitórias, e o jogo da volta é no Maracanã também, assim como a final. A gente olhou, pelo menos até aqui, as imagens que a gente tem dessa reclamação do Fluminense de ter a cobrança de falta ter acontecido muito rápida. A única reclamação que poderia acontecer, que aí teria razão de acontecer, é se a bola estivesse rolando na hora da cobrança da falta. A sensação que dá de todas as imagens que a gente viu até aqui mão, né? É que o Ryan, né? Ele para a bola e, com a mão, e aí ele cobra a falta rapidamente, depois pro Andrés Gomes fazer o cruzamento pro Verratti colocar mais um capítulo na bonita história que ele escreve com a camisa do Vasco. O torcedor tá lá, no Maracanã, fazendo a sua festa, e merecidamente, num jogo, Renato Rodrigues, que estava no arquibancada, de tempos bem diferentes, né? O primeiro tempo o Vasco praticamente não conseguiu fazer nada, assim. O Fluminense acho que teve as suas oportunidades e tal. Não sei se tantas, assim. De repente faltou até pro Fluminense ter um pouco mais de fome para querer transformar o domínio que ele tinha no primeiro tempo em gol, né? Em resultado. E aí no segundo tempo acho que a coisa muda um pouquinho de figura, né? É resultado justo pelo que foi o jogo, Renato. Boa noite. Boa noite para todo mundo. A gente, Caio. Daqui a pouco o Ricardinho tá com a gente também. Boa noite, Renato. Eu acho que de uma maneira geral, assim, se você pegar o jogo, eu acho que o Vasco foi superior, de fato. Eu acho que o melhor momento do Vasco foi melhor que o bom momento do Fluminense ali. Acho que durou mais também. O Vasco, assim, até os 30 do segundo tempo, dominava o jogo. Depois baixou um pouco o ímpeto, né? Eu acho que o Fernando Diniz foi muito bem no intervalo, porque o Vasco voltou com uma outra postura e a questão da sinergia, né? O time cresce, a torcida vem, a atmosfera fica muito pro Vasco. E assim, muitas atuações individuais boas, né? O Thiago Mendes faz um bom jogo, os 2 zagueiros voltaram a fazer um bom jogo, apesar do Vasco ter tomado gol mais uma vez. O Pumita, né, que a gente até falava que poderia ser o Vitor Luiz ali. O Pumita, mesmo não sendo muito natural você jogar na direita na esquerda com a perna direita, eu acho que fez um bom jogo também. O Ryan é um absurdo. Eu tô brincando que o moleque tem 18 anos e ele é um tanque de guerra, velho. Ele é um tanque de guerra. Né? Porque ele tem. E ele não é um jogador só de força, ele é um jogador que tem qualidade. Que a falta que ele sofre ali na entrada da área, quase pênalti, jogo curto, é muito difícil, e ele já trouxe pra canhota. Ali ia sair um chumbo ali grande. Então, assim, muito bom jogo dele, o Nuno fazendo um bom jogo, o Gomes, que é um jogador que às vezes peca nas decisões ali. A gente falava sobre isso no primeiro tempo. Duas assistências, enfim. É um jogo... E é muito louco, né? Como a Copa do Brasil, os 2 confrontos que a gente falava que era favorito. Calem-se, não tem favorito, tem que jogar. O mata-mata nos permite isso, né? Óbvio, também pode acontecer nos pontos corridos e tal, mas aí num jogo que pode até representar alguma coisa de pontuação, mas não necessariamente para brigar pelo título. O mata-mata te permite isso, né? Que você joga um jogo melhor, ou que você vem junto com a torcida e tal, e aí você consegue o resultado, vamos ver. A parada ainda não está decidida, é um gol de diferença só. No domingo, tem o jogo da volta pra gente ver quem avança. Agora, eu queria falar especificamente do Verratti, porque a gente viu ali ele na comemoração. É muito maneiro, assim, né? Ver um cara que foi escrevendo a história dele junto com a do Vasco. E quando a Aline traz o choro do Verratti na temporada passada com a eliminação, é significativo pro torcedor, né? É meio que o torcedor sentir, pô, esse cara, ele sente a mesma coisa que eu quando ele é derrotado. Então, que bom ver esse cara feliz como eu tô aqui na arquibancada com um gol dele numa possível classificação. Eu acho que o Verratti, a temporada passada inteira e grande parte dessa temporada foi um grande
representante do torcedor vascaíno, assim, dentro de campo, de um cara com muita fome de vencer, de um cara que brigava muito. Tecnicamente, às vezes o Verratti deixa a desejar, isso é um fato, mas pelo alto também ele é um cara muito forte e fez seus gols por muito tempo. Foi o grande artilheiro do Brasil na temporada, mesmo perdendo a vaga em alguns momentos. O Diniz entendendo que o Ryan, como 9, podia funcionar melhor para esse time do Vasco, tendo 2 caras de velocidade pelo lado, Nuno e Andrés Gomes, e mesmo assim o Verratti não parou de trabalhar. Em vários momentos o Verratti foi importante quando entrou ao longo do jogo no segundo tempo. E aí eu sempre brincava que parecia que quando o Verratti entrava em campo, os jogadores do Vasco quebravam o botãozinho do passe, porque os caras só chutavam bola pra área. E quando ele tiver condição de cabecear, quando a bola for em disputa pra ele, ele vai fazer o gol, porque ele é muito forte, é a sua principal característica, e aí tem todo um sentimento de um cara que passou a temporada inteira fazendo gol, que perdeu a vaga merecida, porque em alguns momentos o Vasco jogou melhor sem ele, principalmente naquela goleada com o Santos no Morumbi, e aí num jogo tão importante como o jogo de hoje, ele entra no segundo tempo e faz o gol. É muito emblemático, de um cara que se dedicou tanto, de um cara que ano passado chorou no gramado de São Januário sendo eliminado num golaço do Hulk, mas que hoje é um cara que sai dos braços do torcedor vascaíno, assim, porque apesar de todas as reclamações, a reclamação nunca foi a dedicação do Verratti ou o que o Verratti entregou em campo. Era uma questão técnica, de característica, e aí tem preferência de um aqui, outro ali, mas o Verratti sempre entregou tudo que ele pôde, ele entregou ao Vasco. E acho que também o torcedor de alguma forma se sente representado, até pelas outras questões, assim, do Verratti ser muito claro da questão inteira do Vasco, né? Como instituição, como clube, como momento que viveu, momentos mais complicados e tal. Ricardinho Martinho já tá junto com a gente aqui no Prorroga também. Ô, Ricardinho, boa noite. O Verratti é aquele, assim, em alguns momentos, ou muitos momentos, ele foi titular e tal. Mas é aquele cara bom de ter no banco para botar em jogos assim, aquele centroavante que o torcedor gosta de dar aquela apelada às vezes. Boa noite. Help me, help you, e ele helpou o Vasco hoje, né? Ele faz aí um gol muito importante. O Verratti é aquele jogador que você pode ter ele desde o começo do jogo, não tem problema nenhum, só que você vai jogar de maneira diferente, como disse o Caio. Você vai optar por jogar muitas vezes essa bola na área, porque não tem, acho que no futebol brasileiro, alguém que consiga consertar cruzamento ruim igual o Verratti. É impressionante como ele conserta cruzamento que é balão, que é cruzamento ruim. Fez muitos e muitos gols assim. Hoje, mais uma vez, funcionou. E não adianta. Vocês podem não gostar, vocês podem adorar, vocês podem ser apaixonados. Futebol tem que ter isso aí, ó, tem que ter mata-mata, tem que ter jogo de ida e volta. Mas tem, criatura, tá aí à sua disposição, você tá trabalhando no mata-mata. Muito bom, e eu quero que continue assim. É negócio fazer pontos corridos, depois mata-mata, que é o gostoso, mas essa é uma outra discussão. Agora, hoje, a gente fala tanto dos apiteiros aqui, né? A gente critica tanto os apiteiros. Hoje a gente tem que dar parabéns ao Rafael Claus. O Rafael Claus foi muito bem no lance do gol do Vasco. O jogo Ryan todo, sofre o jogo foi muito bom. Mas eu acho que o lance do gol, do segundo gol do Vasco, mostra o quanto ele foi bem no jogo. Porque ele podia ter esperado, dar cartão, até ele podia dar o cartão amarelo pela falta, não. O Ryan caiu, levanta, põe a bola, para a bola, cobra a falta e sai o gol. Então hoje o Rafael Claus foi muito bem no jogo e foi muito bem nesse lance aí. Eu tinha a sensação de que ele ia dar o cartão, tá? Só que ele vê que o Ryan levanta, põe a bola no chão, cobra a falta e sai o gol. Parabéns a Rafael Claus, hein? Queria até falar um pouquinho mais do Ryan, porque a gente teve, nessa retomada do Vasco, de alguma forma, a volta de alguns caras que são criados na base do clube, né? Felipe Coutinho, acho que é o exemplo, mas outros, né? A gente teve o Alex Teixeira voltando também, a gente teve o Souza. Tinha ali uma coisa de uma retomada, de alguma forma. E aí, pensando naquela geração, e agora no Ryan, será que o Ryan é o grande cara que surgiu no Vasco pós a geração ali Coutinho? Será? Eu acho que sim. Em termos de potencial, né? Porque, como eu falei, ele é um jogador que tem tudo que um atacante precisa. Aí no meio do caminho? Mas o Thales se esperava mais, né? O Thales jogou bastante jogo jogo, atuou muito por seleções de base, né? O Thales era um jogador com bom potencial também, não foi. Mas o Ryan é um jogador de muita força, né? E assim, jogos assim,
Para um cara de 18 anos, a personalidade. Porque, assim, mesmo quando o Vasco não tava bem, ele chama jogo, ele busca. Eu gosto mais dele pelo lado, por incrível que pareça. Quando ele sobe e sobe de ponta, eu falava, mano, eu gosto mais dele de 9. Aí agora, como ele jogou como ponta boa parte da temporada, e assim, e é um jogador que pode fazer as duas, e faz as duas bem. No meu time, então, seja de ponta, seja de 9. Inclusive, na hora no arquibancada, na hora que vem o Verratti, eu falei pro Ricardinho e pro Enio. Eu falei, ele vai colocar o Ryan de lado, ele vai tirar um dos dois beirados e vai pôr o Verratti. Então, assim, é claro que é difícil a gente projetar o que vai ser o futuro de um moleque de 18 anos, como é que vai ser a cabeça, como que ele vai conduzir, como que ele vai conduzir a carreira, enfim. Mas, até aqui, é um dos melhores atacantes que a gente produziu nos últimos anos aí, cara. E teve o resultado hoje, Thay, de vitória do Vasco, e o resultado é justo. Eu acho que o primeiro tempo bastante igual. O Fluminense acha não, né? Acho que é mais pro Fluminense. Mas eu não sei, porque o Vasco no primeiro tempo também jogou, mas o Fluminense faz um gol legal, numa jogada ensaiada, que você vê que tem trabalho ali de dia a dia. O segundo tempo, o Vasco volta de uma maneira alucinante, empurrando o Fluminense para trás, faz o seu gol, continua melhor que o Fluminense. Em determinado momento no arquibancada, eu falei, torcida única hoje no Maracanã, porque no segundo tempo você só ouvia a torcida do Vasco, empurrando o time. Quando parecia que ia caminhar pro empate, o Vasco faz um belo gol, né? Numa jogada do Raya sensacional. Assim, eu acho que o resultado é justo. Para mim, o Vasco, nos 90 minutos, foi melhor que o Fluminense. O que me pegou muito é que no momento ali do gol, do segundo gol, a gente até falou, já dava um indício, estava todo mundo já com a língua para fora, o jogo foi muito intenso. Sensacional, cara. E que todo mundo já estava aqui meio que aceitando que iríamos para domingo empatado. Aí a gente volta pro Ryan. A atitude dele de quem quer jogo, de não, né? Tem que ganhar hoje. E foi a atitude dele, porque a partir do momento que ele põe a bola no chão e joga, aí você tem que jogar. Aí o Pumita recebe, dá no Gomes, que também já estava bem desgastado. E aí acha o cruzamento. Jogo, tá? E o cruzamento que a gente fala, que você até falou que o Verratti salva cruzamento. Ele arruma cruzamento. Cara, o Verratti vai muito bem, porque ele gira em cima do Freitas e consegue desvencilhar. O Samuel demora para chegar. A bola não foi nele, a bola foi no espaço e ele atacou o espaço. E ele não é o Samuel que demora para chegar também, né? Porque o Freitas vai aqui e ele vai atrás do Samuel, né? Então, mas ali é muito mérito, cara. Porque o Freitas estava no contato com ele. Ele se desvencilhou mesmo, ele não estava sozinho. Que nem lance de... a cabeçada da Pumita no escanteio, tá sozinho. Bate na trave. Ainda teve a bola na trave. Mas ele vai muito bem, porque ele desvencilha e vai por trás, né? Ataca a segunda trave. Eu acho que a grande dúvida que a gente tinha pro jogo de hoje, e talvez o favoritismo do Fluminense não fosse maior por isso, é porque a gente não sabia que Vasco ia vir. O Vasco já foi muito melhor na temporada, mas o Vasco já foi pior na temporada. O Vasco já viveu os dois lados e os dois momentos com o Fernando Diniz e com esses mesmos caras. Então a gente pensou, o Vasco pode vir abaixo, como tá vindo nos últimos jogos. O Vasco pode vir bem, controlando o jogo e perder mesmo assim, como aconteceu em vários momentos da temporada. E o Vasco também pode vir para jogar bola, com a dupla de zaga muito bem, como aconteceu hoje, com o Cauã sendo muito firme no meio de campo, com o Nuno retomando um bom futebol e com o Ryan sendo fundamental. E aí acho que o primeiro tempo é muito mais do Fluminense. Acho que não vejo tão equilibrado assim. O segundo tempo do Vasco é muito bom. É muito bom. É justamente no Vasco que a gente viu nos melhores momentos da temporada. O que aconteceu com o Vasco foi muito parecido com o que aconteceu com o Corinthians, né? Meio deu uma largada no Brasileiro e aí o time... eu não sei. Aí é que tá. Eu não sei. Eu tenho a sensação de que não... Eu acho que o Corinthians largou. O Corinthians escolhe jogo. Eu acho que o Vasco não. Eu acho que o Vasco oscila muito, e aí a oscilação é muito alta e muito baixa. O Vasco é desequilibrado. O Vasco é muito desequilibrado. Só que aí... Você tem um moleque, mano, de 18 anos, que é a maior revelação do Vasco depois do Felipe Coutinho, que o cara é um fenômeno, assim. O moleque é muito bom de bola, tem tudo. Tem força, tem técnica, tem chute, tem tudo. E, além disso, tem uma personalidade absurda. Então, o cara bota a bola embaixo do braço. Tem o Douglas Luiz aí no meio também, né? Que é bom jogador. O cara bota a bola embaixo do braço, a bola sobra no pé dele no primeiro gol, mas ele tá bem posicionado, faz. O segundo ele arrasta todo mundo e acaba saindo o gol do Verratti de cabeça depois. E tem mais um monte de coisa, personalidade, faz o gol e provoca, não tem problema nenhum. Aquele negócio que muita gente... porque a gente não sabe o futuro da carreira do moleque. Quando os caras provocam, a gente reclama. Quando os caras não provocam, a gente reclama. Tem que vestir a camisa que ele tá usando. E é a cara do Vasco, assim. O Vasco deixou de subir muitos moleques da base para tentar investir em vários outros caras que deram pouquíssimo resultado. E o Ryan é um moleque que é bom o torcedor do Vasco aproveitar, porque daqui a pouco também...